Olá, aqui é a Janaína Lima, coach de carreira do recolocaçãoprofissional.com, e eu gostaria de trabalhar com você hoje um tema muito importante que tem a ver com entrevista de emprego, ok? Só que é uma entrevista de emprego que ela acontece de uma forma um pouco mais aparentemente superficial, que é a entrevista por telefone, o que fazer e o que não fazer caso você seja entrevistado por telefone. E essa dica ela veio por conta da necessidade que eu percebi de algumas pessoas quando agendaram uma entrevista com ela. Só que muitas vezes essa entrevista ela não é agendada, ela acontece de modo de surpresa. E isso gera mais desconforto ainda, apesar de ser uma situação em que no fundo a gente deseja, a gente gostaria que acontecesse. Porém, quando acontece, nem sempre a gente está tão preparado assim. É por esse motivo que eu preparei esse material hoje, para você ficar mais atento a esse detalhe, ok? Em primeiro lugar, é importante que você saiba que a entrevista por telefone tem dois objetivos principais. Primeiro, triagem. É muito comum entrevistadores fazerem uma triagem por telefone como uma espécie de peneira para selecionar alguns potenciais candidatos para uma entrevista mais aprofundada, que pode ser pessoalmente ou pode ser por Skype. E a entrevista de triagem, ela costuma ser mais rápida e a ligação normalmente acontece de surpresa. Segundo, seria a confirmação e coleta de informações. É uma entrevista um pouco mais longa e nela o entrevistador pode fazer algumas perguntas para confirmar os dados que você informou no currículo, para saber mais sobre suas atividades e aptidões. Pode ser feita de surpresa ou agendada por e-mail. Porém, em ambos os casos, vale a pena se preparar para causar a impressão adequada e tentar passar para a fase seguinte do processo, ok? Não seja pego de surpresa. Ao se candidatar para uma vaga, você já deve estar preparado para um contato, seja por telefone ou por e-mail. Caso esse contato se concretize, siga os 3 passos, tá? O primeiro seria o seguinte, a primeira dica: imprima o currículo enviado e marque os pontos mais importantes para aquela vaga específica. Por isso que é bacana até você ter uma planilhinha, sabe? Onde você anota lá qual foi a vaga, qual foi a empresa, que dia que foi, porque de repente você está se candidatando aí para vagas diferentes e para você não ficar perdido. E lembre-se, é quase certo que o entrevistador estará olhando para o seu currículo enquanto conversa por você. E me pergunta como é que eu sei disso. Mas acredito que assim, 100% dos casos em que eu liguei para fazer uma entrevista por telefone, para fazer uma triagem, eu estava com o currículo na mão. Então, não posso dizer que 100%, no meu caso foi, né? Mas tem recrutadores que pode ser que não esteja, mas é muito provável que sim. Então, é importante que você, inclusive, entenda e saiba exatamente o que está escrito no seu currículo para você não ser pego de surpresa e não ficar numa saia justa. A segunda dica, pesquise sobre a empresa, sobre o seu ramo de atuação, seus principais produtos e serviços, as realizações recentes, a localização. Busque descobrir algo que combina com você, com sua experiência ou área de formação, descobrir um link entre você e essa empresa, se possível. Por exemplo, se você fez engenharia e a empresa é de engenharia, se você é da área de meio ambiente e a empresa trabalha com foco, né, com preocupação em relação ao meio ambiente, enfim, tenta descobrir alguma coisa que tenha a ver com vocês. Terceira dica, tenha em mãos também as características da vaga. Pense sobre os motivos que o levou a se candidatar e anote seus principais diferenciais para essa oportunidade. Escreva como sua experiência pode contribuir para a empresa. Mantenha todos esses documentos e anotações juntos em lugar de fácil acesso. Isso com certeza vai te ajudar bastante. Se não puder falar enquanto o entrevistador fizer contato, quando ele fizer contato, agenda um horário. Tá? Se você não estiver preparado para uma ligação surpresa e você estiver em local barulhento, sem privacidade ou mesmo trabalhando,
Isso pode ter chance de prejudicar seu desempenho nessa entrevista. E não há problema nenhum em explicar brevemente a situação e tentar marcar um outro horário. O importante é que você agradeça o interesse, explique que não pode falar no momento e pergunte se é possível reagendar a conversa para um outro horário. Prepare-se para ser sua melhor versão. 20 minutinhos antes do horário marcado para a entrevista, comece a preparar o ambiente. Se você estiver em casa, escolha um local silencioso e sem distrações. Se estiver no trabalho, 10 minutos antes, vá para uma sala de reunião, leve os documentos, anotações, tudo que você preparou para a entrevista. Papel, caneta, é bom ter um relógio para ter noção do tempo e um copo d'água, caso você precise, que é normal a gente ficar com a boca seca. Caso tenha marcado a entrevista por telefone fixo, lembre-se de desligar o celular, ok? Respira fundo algumas vezes, releia seu material e procure manter o foco. E prepare-se para falar um pouco mais sobre você, aquela história. Conheça-te a ti mesmo. Isso vai contar muito ponto e vai fazer muita diferença. O recrutador, ele quer conhecer você melhor. Primeiro, ele quer saber se você tem mesmo interesse, né? E se você tem o perfil para a vaga. Depois, ele tentará conhecer algumas peculiaridades que diferenciem você da maioria. Então, é importante que você fique presente para se mostrar de modo sutil e estratégico o quão interessante você pode ser para essa empresa. É importante que você não demonstre arrogância, e isso às vezes acontece, e nem excesso de ego, tá? Seja interessante, demonstre estar aberto a responder as perguntas de modo educado e natural. E para isso, prepare-se. Algumas perguntas são básicas, podem ocorrer ou não nesse primeiro contato, mas tem grande chance de serem feitas. Por isso, se preparar para elas farão diferença quanto à naturalidade de suas respostas. Eu aconselho, inclusive, que você ensaie, que você treine na frente do espelho, na frente de uma câmera, grava no celular para você ver como é que você vai responder, a naturalidade com que você vai ter, o que você faria de diferente, tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Então, vamos lá. Prepare-se para perguntas do tipo: quanto tempo você está disponível no mercado? Uma vez que você tem essa resposta, tem gente que vai falar, eu tô há 3 meses, tranquilo. Tem outros que, eu tô há 1 ano, eu tô há 2 anos. Então, prepare-se para a segunda pergunta, por quê? Por que você está disponível há tanto tempo no mercado? Tá? Isso aí pode surgir, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu prefiro te preparar, te nivelando para cima e de repente a entrevista vai ser mais simples do que não te preparar e de repente você, puxa, isso eu não estava pensando. Tá? Então, existem vários motivos no qual você pode responder aí por que você está fora do mercado há tanto tempo, né? Hoje está mais fácil de responder isso, mas, porém, todavia, se você tinha se você estava de repente tocando um outro negócio, você estava empreendendo, você pode dar essa resposta. Se você tinha uma pessoa que a sua família que estava doente, estava precisando do teu suporte, você pode dar essa resposta. Olha, eu fiquei fora do mercado, eu passei um tempo dando suporte para minha família, porque eu tive uma pessoa da minha família que não estava bem e precisava de ajuda e eu preferia que eu mesmo fizesse isso, mas agora está tudo ok e agora é seguindo a vida e eu quero voltar para o mercado quanto antes. Não tem resposta certa, gente. Existe, só tenta pensar qual é a tua melhor resposta, tá? Tem gente que pode ter passado um período se preparando para um concurso, não sei se convém dizer isso, mas é uma resposta. Olha, eu estava me preparando para um concurso, mas agora eu decidi que eu não quero mais. Eu quero voltar para o mercado mesmo, não quero ficar esperando. Não é a melhor resposta, tá? Já digo de antemão. Mas é melhor do que você não ter resposta nenhuma. Ok? Então, assim, pensa. Eu não quero te dar resposta pronta, mas eu quero que você pense nas melhores respostas, tá? Se você já for meu cliente, elabora algumas e faz contato comigo para eu poder te dar um retorno, ou enfim. Se você conseguir também, se você puder, me passa algumas opções que a gente pode conversar, tá bom? Segundo, qual foi seu último salário? Essa é outra pergunta muito comum de ser feita, tá?
E eu costumava muito ouvir o seguinte: o último salário a pessoa coloca mais 30%, mais o adicional de periculosidade, mais o não sei o que, mais o não sei o que lá, mais as horas extras. Então, cuidado com isso, tá? Fale qual foi seu último salário. Olha, meu salário foi X, ou foi acima de X, tá? E você pode até falar, eu tinha mais alguns adicionais, que fechava aí, né, fechava a minha remuneração. E se ela perguntar quais são esses adicionais, né? O que você tinha além do salário, né? Meu salário base era X e eu tinha mais, por exemplo, 30% de periculosidade, 25% de mobilidade, tá? Mas isso se a pessoa te der abertura, porque não adianta você falar que o salário é 2 vezes mais do que o mercado está pagando, porque aí você já pode ser eliminado por aí mesmo, e não é esse o objetivo, né? Terceiro, qual a sua pretensão salarial? Essa é uma pergunta que deixa normalmente as pessoas muito desconfortáveis, por não saber o que o outro tem para oferecer, tá? Então, assim, é bom você parar para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Normalmente a tua pretensão é igual ao que você tinha ou mais, né? Essa é a pretensão ideal. Agora, qual é a pretensão possível de você passar num processo de entrevista? Primeiro você precisa saber, lembra do conheça-te a ti mesmo? Primeiro é importante você saber quanto que você precisa para poder viver dignamente, né? Qual é o teu mínimo? Segundo, é importante você lembrar quanto tempo você está fora do mercado, né? Quanto você está deixando de ganhar, quanto que você precisa para poder pagar suas contas, sobrar um pouquinho e voltar para o mercado nesse primeiro momento. Se você tem um mês que está fora do mercado, a tua pretensão ela vai ser muito próxima da que você tinha. Agora, se você já está 1 ano ou mais fora do mercado, de repente a tua pretensão é algo mais próximo aí de pagar suas contas, o seu estilo de vida sem muito luxo, né? Se o teu intuito é simplesmente voltar para o mercado o mais rápido possível. Agora, se o teu intuito não é voltar o mais rápido possível, daí a tua pretensão muda. Aqui varia muito. E nada como pesquisar o que o mercado está pagando para você fazer uma proposta um pouquinho abaixo para você voltar o mais rápido possível, ok? E para chegar nesse número aqui, é importante você saber qual é a posição, né? Se a pessoa te fazer essa pergunta antes de explicar melhor qual é o cargo, você pode falar, mas seria para qual posição? Para qual cargo? Você pode me falar um pouquinho o que está contemplado em relação aos benefícios? Porque eu entendo o salário, eu olho muito para a questão da remuneração como um todo. Então, para mim, isso é muito relativo e eu estou aberta aí para a gente conversar. Eu não estou olhando só para o salário, isso para mim não é o mais importante. É uma boa resposta, apesar de evasiva, porque você ainda não disse qual era, mas tipo, para você não correr o risco de falar um valor e de repente a empresa te oferece, sei lá, ela tem 2 PLs por ano e daí você joga um salário alto e eles fazem a conta, vai ficar muito caro. Se tem 2 PLs, você pode até se dar o luxo de reduzir um pouco, porque você não vai ter 13 salários, você vai ter 15, ok? Quarta pergunta. Vamos lá. Quarta pergunta. Que cargo ou posições você está buscando? Tá? É importante essa pergunta aqui também. Né? O que você está buscando? Tem pessoas que têm 10 cargos que ela poderia exercer. Tem outros que está muito claro, não, eu estou buscando supervisão de obra, ou supervisão ou coordenação de obra. Eu estou buscando liderança, alguma posição de liderança para a área X, Y, Z. Ou não, eu estou procurando posições administrativas. Também está um pouco vago, mas enfim, quanto mais claro você tiver isso, e assim, normalmente por isso que é legal você ter uma listinha das empresas que você está se candidatando, porque daí se eles estão buscando alguém para cargo de analista e você se candidatou é porque você tem interesse, daí você fala, eu estou buscando posições de analista e pronto, você já está ali de acordo com aquilo que eles estão buscando. Ou não, a vaga é gerencial, não, estou buscando posição gerencial. Tá? Então é importante você ter essa tua listinha aí para você saber, a empresa X eu me candidatei para a vaga Y. Então essa vaga Y tem que ficar bem clara, inclusive quando eles perguntarem para você, ok? 5. O que é mais importante para você em um trabalho?
tá? Não é tão comum essa pergunta por telefone. Porém, eu te falei, eu quero te nivelar por cima. E pode ser que a entrevistadora já queira fazer aí, afunilar bem, para no olho a olho aí, né, na face a face, ela já ter pessoas mais dentro daquilo que ela está buscando. Então é importante você estar preparado para isso. O que é mais importante para você em um trabalho? Ser próximo da sua casa, por isso que é importante você entender para onde que é a vaga, né? Ser mais próximo da tua casa, ser no estado que você mora, poder viajar, poder conhecer outros lugares, um emprego que te gere mais segurança, mais estabilidade, um emprego fixo, enfim, o que é mais importante para você? Essa resposta é importante você ter ela de prontidão, ok? 6. Por que deveríamos escolher você para essa posição? Isso aqui vai mostrar o quão seguro você é, o quanto você confia em você mesmo, né? O quão... Nossa, essa resposta aqui, ela pode ser um grande diferencial. Por que deveríamos escolher você para essa posição? Uma resposta que eu particularmente acho interessante é você não desmerecer ninguém. Eu acho que quando você diz assim, acho que se me perguntassem, tá? Por que eu deveria escolher você para essa posição? Talvez, provavelmente, eu responderia alguma coisa no tipo, eu não me preparei para responder isso, juro para vocês, mas assim, naturalmente falando, eu acho que eu responderia algo do tipo, né, sem estar pensando muito. Olha, eu não conheço as pessoas com quem eu estou concorrendo, então eu não posso dizer que eu sou melhor do que elas, né? Você que vai poder ter essa análise, né, essa conclusão. Mas eu sei que se eu for a pessoa escolhida, você vai ter uma profissional muito comprometida, muito responsável, que está muito ansiosa para voltar para o mercado porque sempre trabalhou muito e não gosta de não estar produzindo. Então eu te garanto que assim, você não vai se arrepender. E eu acho que você deveria me escolher nesse sentido. Se você estiver buscando uma profissional que é comprometida e que vai honrar cada centavo e procurar fazer muito mais do que aquilo que você está esperando. É uma resposta que eu não estou desmerecendo a ninguém e eu estou deixando claro o quão bem posicionado eu sou em relação ao meu profissional, tá? Não precisa ser essa, mas você pode se inspirar em alguma coisa do tipo, tá bom? 7. Prepare-se para dizer, 7ª e última, tá? Porque assim, teria uma infinidade. Então, prepare-se para dizer quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos de melhoria. Essa pergunta também ela é mais comum pessoalmente, mas, como eu te falei, estou te nivelando por cima. Prepare-se então para dizer quais são, anota num papel, quais são os seus pontos fortes, né? As pessoas te procuram normalmente por quê? O que você sabe que você é bom? O que as pessoas costumam dizer que você é bom? No quê? Quais são os seus pontos de melhoria? Cuidado só para teus pontos de melhoria, o excesso de sinceridade não ser um tiro no seu pé, tá bom? Então, por exemplo, se a vaga é de liderança e você fala que eu não sou um bom líder, eu não sei liderar, isso aí é um tiro no pé. Então você pode falar o seguinte, não sei, tem várias respostas, mas você pode dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando melhoria contínua. Então, apesar de achar que eu sou um bom líder, eu costumo fazer cursos relacionados à liderança, a ler mais sobre liderança, porque eu acredito que a gente nunca está 100% pronto. A gente sempre pode melhorar mais um pouco. Então, um ponto de melhoria que eu tenho é estar buscando sempre aprender a dar feedback, aprender a trabalhar mais os relacionamentos interpessoais, tá? Se você acha que você tem alguma coisa a mais aí para aprender em relação à liderança. Mas esse exemplo serve para qualquer outra área. Sei lá, de repente, olha, eu acho que assim, eu sou bom em Excel, mas eu acredito que eu posso melhorar muito mais, porque o Excel é algo que as empresas utilizam muito, então tem algumas coisas que eu ainda não domino tanto, ou inglês. Olha, eu falo inglês, eu tenho inglês intermediário, mas eu acredito que eu posso melhorar muito. Por isso eu estou fazendo um curso, estou com um professor particular, alguma coisa no sentido de você conhece e você já está tomando uma ação para resolver aquele problema. Captou?
Isso é essencial, tá bom? E quanto aos pontos fortes, você pode inclusive pedir ajuda aí para os amigos, pessoas que trabalharam com você, sobre quais são seus pontos fortes, tá bom? Se você é meu cliente, você já sabe quais são, porque a gente faz aí um raio-x profissional, né? Se não fez, é porque a gente vai fazer no final. Utilize sua fisiologia a seu favor. Atente-se à postura e ao seu tom de voz. Então, uma vez que você se preparou para fazer a entrevista, né, que você já está com as respostas meio que de prontidão, já ensaiou, já está natural, é importante que você utilize a fisiologia a seu favor. O que é isso? Durante a entrevista, mantenha uma boa postura. A sua voz ela vai refletir a forma como você está posicionado. Eu não sei se você já percebeu como a voz da gente muda quando a gente está curvado, jogado no sofá ou de cabeça baixa. Então é importante que você sente-se confortavelmente e mantenha a coluna ereta. Se preferir, você pode ficar de pé, caminha e gesticula enquanto fala. Isso também vai gerar uma certa naturalidade. Agora, o mais importante, sorria. Sorria e comporte-se como se estivesse uma entrevista face a face. Isso vai deixar a conversa mais interessante e mais profissional, ok? Desculpa. Tenha uma escuta ativa. Ouça com atenção e responda com calma e de modo objetivo, né? Coloquei até uma brincadeirinha aqui, a arte de ouvir. É uma arte ouvir. Espere o entrevistador finalizar sua pergunta ou comentários, respire e só então responda. Procure ser objetivo e passar as informações que foram solicitadas de forma clara e objetiva, porém sem cair no erro do sim ou não, ok? Se tiver dúvida, pergunte. É melhor esclarecer a dúvida do que dar uma resposta fora de contexto. Se não entender alguma pergunta usada pelo entrevistador, peça para repetir. E caso não conheça alguma expressão ou termo técnico, não tenha vergonha de perguntar também, ok? O que fazer quando você perceber que você não se encaixa no perfil? Às vezes acontece, tá? Da pessoa achar que você atende e ao longo da conversa você perceber que não tem nada a ver comigo. Ou de repente você não fala inglês e a pessoa subentendeu que você fala e ficou claro para você que é necessário e você não entende bolhufas de inglês. Então você pode ser transparente com essa pessoa e deixar claro, ou perguntar, olha, pelo que eu entendi, o idioma inglês ele é essencial ou dá tempo de eu me preparar, de eu estudar, por exemplo, entendeu? Ou daí se a pessoa fala, não, é essencial, daí então infelizmente essa vaga eu não sou a pessoa adequada para ela neste momento. Você vai agradecer e pedir para a pessoa fazer contato caso ela precise de um profissional com o mesmo perfil seu em inglês. Ou é importante sim que você explique, se você perceber que você não tem nada a ver com a vaga, explicar que você tem a impressão de que o perfil que o entrevistador busca é de alguém mais ou menos experiente do que você. Se a sua suspeita se confirmar e você não tiver mesmo interesse nenhum em continuar, agradece o interesse e diga que está disponível para uma futura conversa, caso apareça uma oportunidade mais adequada à sua experiência, à sua qualificação ou ao seu objetivo profissional. Tranquilo, não perca muito seu tempo nem o tempo da pessoa, tá? Mas caso isso fique claro assim, fique muito claro para você, senão você vai avançando e até você confirmar se a sua suspeita estava certa ou errada, ok? Outra coisa, antes de finalizar a entrevista, pergunte quais são os próximos passos. Vamos imaginar que você fez uma entrevista e gostou e acha que você foi bem. Então, é possível que o entrevistador informe quais são as próximas etapas do processo seletivo, ok? Mas, caso ele não faça isso, pergunte quais os próximos passos e até quando pretendem concluir a contratação para essa posição, ok? Agradeça, independente do seu desempenho, interesse ou sucesso na entrevista que você fez por telefone, sempre agradeça. Agradeça o entrevistador por seu tempo e por sua disposição. Ok? Outra coisa, tão importante quanto o que fazer na entrevista por telefone é o que você deve evitar.
Confira a seguir os 6 erros que você não deve cometer quando receber o telefonema do entrevistador. Número 1. Atender em local ou momento inadequado para não perder a oportunidade. Olha a cara da figurinha aqui. Os entrevistadores, eles sabem que se ligarem de surpresa, pode ser que você esteja no trabalho, no trânsito ou em algum outro momento inoportuno. Então, em vez de seguir, com a entrevista sem estar preparado, respondendo de modo evasivo para disfarçar ou correr o risco de se distrair no volante, explique a situação e pergunte se é possível remarcar a conversa para outro momento, especialmente se você estiver dirigindo. Eu lembro de um candidato que ele ficou tão feliz quando eu liguei para ele e eu agendei a entrevista para o mesmo dia que ele se acidentou de moto. Ele chegou atrasado, todo quebrado, ralado. Não foi legal a experiência nem para mim, muito menos para ele, tá? Então, assim, era um caso que estava dirigindo, ficou empolgado e, enfim, deu no que deu. 2. Não comece perguntando sobre salário e benefício, tá? É claro que assim, salário e benefício oferecido pela empresa será um fator decisivo para você querer ou não uma vaga. Mas começar a conversa perguntando quanto vai ganhar pode causar a impressão de que só isso que importa para você. Isso não é legal. Então espera um momento oportuno para fazer a pergunta, normalmente depois de passar pela primeira triagem ou ao final da entrevista mais aprofundado, ok? 3. Ficar muito ansioso, ter pressa em falar tudo. Tem gente que fica assim descontrolado e quer falar tudo de uma vez. Mas saiba, se você está estudando, está se preparando, se está trabalhando na tua recolocação profissional, você já está mais preparado do que a maioria. Saber que tem o perfil necessário e querer convencer o entrevistador de que você é o melhor candidato para a vaga, até aí tudo bem, porque faz parte do jogo. O problema é você querer despejar toda a sua vida profissional de uma só vez, falando rápido demais para mostrar que você é o cara ou que você é a mulher. Enfim, isso não é legal, ok? Lembre-se de que o entrevistador não pode vê-lo pelo telefone. E uma fala muito acelerada pode prejudicar o entendimento. Então, poupe o tempo dos dois, o seu e do entrevistador. E procure falar em um ritmo mais pausado. E a melhor forma para você manter o equilíbrio é respire. Tá? Tem gente que fala seguidamente e não respira em momento algum. Então, de vez em quando para, respira. Isso vai te dar um controle maior da situação. Vitimismo, esse é o 4º erro, tá? Ninguém gosta de gente reclamona e que se faz o tempo todo de vítima da circunstância. Só que muitas pessoas cometem esse erro e são eliminadas já no primeiro contato. Então, jamais reclame ou fale mal das condições de trabalho, salário, colegas e chefes atuais e antigos. O raciocínio do entrevistador é bem simples. Se você falou mal dos outros empregos, vai falar mal do próximo também. Então, isso não pega bem. O 5º erro é falar demais, muito blá blá blá, ou falar de menos. Falar demais não significa ir bem na entrevista. Então é importante que você tenha cuidado em responder o que foi perguntado, sem entrar em detalhes desnecessários. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Sem entrar em detalhes desnecessários. Uma boa dica é ficar atenta ao tempo que você está falando sozinho. A entrevista ela é um diálogo. Forneça as informações com calma e objetividade e dê espaço para que o entrevistador faça mais perguntas. Caso queira saber mais sobre determinada atividade que você realizou, ele vai dar a entender isso, ele vai fazer perguntas. Se falar demais pode ser ruim, o outro extremo, falar pouco, também não é nada bom. Então evite respostas monossilábicas, sim, não, aham. Elas devem ser usadas somente quando a pergunta exige, como por exemplo, se o entrevistador perguntar se você mora em tal cidade ou se tem disponibilidade para viagem, daí é sim ou não, Mas fora isso, a maioria das respostas vão exigir um pouco mais de interação, tá bom? 6º, usar gírias e expressões inadequadas, pontuar suas frases com gírias, palavrões, expressões como tipo assim, e suas variantes, deve ser evitado a qualquer custo, mesmo que a vaga seja para uma empresa moderna e informal. Essa linguagem, ela transmite uma imagem de maturidade, de certo descaso, então fique atento
e use uma linguagem mais profissional se achar difícil. É importante que você treine antes, tá bom? E é isso. Eu quero agradecer pela atenção até aqui, te desejar muito sucesso, tá bom? Tchau, tchau. Até um próximo vídeo, até um próximo artigo.